Mas uma aula nossa TCC1, certo? Basicamente a última, né? Nossa última aula, para ser mais sincero, certo? Desejar para todo mundo, certo? Hoje é 2 de junho, né? Estamos aí no mês de junho, sem São João, né? São João virtual, a maioria, para todos, na verdade, certo? Tem aqui alguns pequenos avisos antes de eu abrir aí o tempo de aula para dúvidas, tá certo? Então hoje é uma aula de dúvidas, não é uma aula de assunto. Como eu já tinha falado, mas aqui serve para que vocês fiquem orientados em relação a alguns procedimentos que vocês precisam adotar, tá certo? O primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, é em relação às bancas, tá certo? Então, vocês receberam uma mensagem, eu acho que foi no final da segunda-feira, né? Que eu mandei no final do dia de ontem. Em relação ao novo prazo, novo e último prazo, certo? Vou falar dele daqui a pouco. Para a montagem das bancas, no caso, a entrega final, certo? Vou falar daqui a pouquinho sobre os prazos. E eu abri esse prazo, na verdade, junto com a coordenação, principalmente para a questão de logística, certo? É aí que eu vou entrar no questionário que está na tela. Então a gente está montando a estrutura, certo? Na verdade, não está montando a estrutura, né? A estrutura já tem pronta. A gente está organizando a estrutura, certo? Está planejando a execução da estrutura que vocês vão ter aí para defender, certo? Porém, eu tenho recebido muitas mensagens aí de vários alunos em relação às limitações que muitos têm aí, tá certo? Então, eu elaborei esse questionário ontem para ter essa noção. Colei o link mais uma vez aí no chat. Acredito que a maioria de vocês que estão online já responderam, certo? Mas não deixe de responder esse questionário, porque senão vocês, quem não responder e tiver dificuldades, pode se prejudicar. Então, como eu falei, é um questionário de montagem. Você vai preencher seu nome, o nome do seu orientador, certo? É obrigatório também. E se você tem alguma limitação relacionada à apresentação, certo? Internet, né? Tem alguns alunos que moram nos interiores, certo? Felipe está acabando de mandar aqui a extensão das aulas, né? Naturalmente não teria como acontecer, né? Está sobrando mental, né? Se alguém tem alguma limitação em relação à internet, certo? Em relação à câmera ou microfone, ou qualquer outra limitação tecnológica. Por quê? Porque foi, digamos assim, definido, né? Foi batido no martelo que vocês farão apresentações online, certo? Vou falar daqui a pouquinho, vou explicar como é que vão ser as bancas. Achei melhor falar nessa última aula, porque as últimas aulas foram bem conturbadas em relação a prazos, né? Todo mundo aí teve que correr atrás de prazo, certo? Tô até enrolando um pouquinho, porque tem gente entrando na sala agora. Então, eu pensei nos alunos também que têm essas limitações, tá certo? Vocês têm que ter esse cuidado, tem que informar para a gente, porque se a gente não souber, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa melhorar em relação a isso aí, certo? Em relação a alguma limitação não tecnológica também, certo? Se vocês tiverem alguma coisa que a gente precisa ser mais pontual também, aí já vou ter observações gerais que vocês podem ter, tá certo? Então fica a dica aí. A gente tá com as aulas adiadas dia 14 de junho, né? Mas é um decreto aqui que veio da reitoria. E algumas observações gerais, caso vocês queiram sugerir para as bancas, tá certo? Então, já tive toda a turma, tive menos de 50% da turma, então tá faltando muita gente para preencher, certo? Avise aos colegas de vocês que preencham esse questionário, certo? Quem pensar em desistir também preencha, porque eu preciso saber. Ah, professor, não vai dar certo eu defender. Tive algum problema. Ah, enfim, certo? Vai lá e preenche. Observação geral, não irei defender. Pronto. Porque as pessoas que não forem defender, preciso detectar quem são elas para reprová-las por falta e não reprová-las por nota, para o CRE não baixar, tá certo? Então já é uma sugestão que eu dou aos alunos que pensem em não defender, mas não é aí a priori para todo mundo, beleza? Entrando aqui, no slide, né, que é a nossa aula de hoje, deixa eu ler aqui rapidinho. Se eu não perdi o slide, cadê o slide? Deixa eu abrir ele aqui, certo? Pronto, tá aqui.
Então, entrando aí no slide mais uma vez, tá certo? Agora sim, falando de prazo, né? Deixa eu ver se carrega. Eu acho que João já me escuta também, né? João acabou de entrar aí também, certo? Deixa eu passar aqui. Então a gente tem o prazo até quinta-feira. João, eu estava falando agora do questionário que eu passei na sala virtual. Acredito que você viu lá o link, né? De montagem de bancas, tá certo? Então se tu puder preencher lá, vou colar aqui no chat o link dele, caso você não tenha preenchido. Vou preencher lá urgente, certo? Esse link aí, ó. Então, novamente falando dos prazos, né? Nós tivemos esse stick de prazo, né? Foi esticado até dia 4, no caso, a quinta-feira, certo? É o último prazo final, certo? Para vocês mandarem para o professor do TCC e para o orientador ele corrigir, tá certo? Exato, Elivelto. A gente teve muito problema, cara, de logística, problema de comunicação, certo? Então vocês têm até quinta para mandar uma versão final, entre aspas, para mim e para o orientador ele fazer os últimos ajustes. Por quê? Porque até dia 8, vou falar daqui a pouco sobre isso, certo? Já já. Porque essa questão do uso de câmera, eu vou falar já já, certo, Maria? No caso, Milena, né? Porque até dia 8 vocês vão mandar a versão final, certo? Para a defesa. A versão final aí já não pode mais ser mais alterada. É o último prazo de envio para você defender. Vai ser no caso de 8 de junho, certo? Só que aí tem um porém. Aí sim vou responder a tua pergunta agora. Nós tivemos a reunião na sexta, coordenação do curso. A coordenação apresentou para a gente esse slide aí, ó. Vocês estão visualizando aí, tá certo? As orientações em relação à entrega. Os alunos, vocês devem enviar os PDFs para esses endereços aí, certo? computação@unip.edu.br e secretaria.computação@unip.edu.br. Os arquivos finais, tanto .doc quanto PDF. Tá certo? Eu vou disparar por mensagem também esse mesmo slide aí, certo? Para ficar registrado que o professor avisou, faltando pelo menos uma semana antes do prazo final. O professor orientador deve autorizar a defesa, certo? É de praxe. A gente já tinha esse processo antes de vocês, antes da gente estar na pandemia, tá certo? Só que a gente rubricava o trabalho. Mas eu, particularmente, liberava meus alunos por e-mail. É DocX ali, Velton. É um documento de Word e um documento PDF, certo, cara? É um que seja que possa ser aberto no Word para questão de plágio. Não é exatamente o DocX, tem que ser o de Word, o DocX, certo? Então, o professor orientador ele vai ter que enviar um e-mail para a coordenação e para a secretaria autorizando a defesa de vocês, tá certo? Deixa eu ver se tem. Devem ter alguns alunos meus aqui que vão defender, que eu já liberei, certo? Então, já liberei alguns orientantes meus para defesa, o procedimento normal como a gente já faz, certo? O orientador de vocês vai ficar responsável pela defesa, então não sou eu, não é o professor de TCC. Então já avisem os orientadores de vocês, certo? Que eles não serão responsáveis para gerenciar a defesa de vocês. Isso aqui a coordenação já avisou na sexta-feira que passou. Estou só repassando para vocês o que foi passado para a gente, certo? Aí, respondendo a pergunta aí de Milene e de Alivelto. O aluno deverá entrar na sala aí 15 minutos antes e terá de 15 a 20 minutos para apresentar com câmera aberta. Então, vai ter que sim apresentar com a câmera aberta, certo? Professor, eu não tenho câmera. Professor, minha câmera está quebrada. Professor, eu não tenho internet. Mais uma vez, preencham lá o questionário, porque eu vou fechar esse questionário 8, na data final, certo? Dia 8 de junho, eu fecho o questionário, certo? Então, se vocês não preencherem o questionário, a data do dia 8 de junho, não tem mais jeito. Pela última vez, o link é esse aí, ó. Eu acabei de colar, certo? Abaixo da mensagem de Alivelton. Então, quem não preencher o questionário, que tiver limitações, automaticamente vai ser prejudicado, certo? Quem não tiver nenhuma limitação, tem internet, câmera, tem microfone, tudo certinho, não precisa dizer que não tem impedimentos. Todos os alunos têm que preencher o questionário. Se você não tiver nenhum impedimento, bota lá, não tem impedimento.
não tem impedimento. Observações gerais, nenhuma observação. Pronto. Tá tudo certo comigo, tá tudo ok, beleza. Mas os alunos que tiverem esse impedimento, certo, Alivelton? As meninas que moram em Gurien também, certo? E demais alunos aí que tiverem algum tipo de impedimento, registre para que vocês fiquem documentados, para que a gente possa providenciar, nos casos pontuais, como é que a gente vai desenvolver essa banca, tá certo? Para que depois não dê problema e ninguém diga que a gente não deu suporte. Ao final da banca, deverão fazer, no caso, os membros, né, os professores, as considerações finais, tá certo? Então, a banca de vocês vai durar algo em torno aí de quase 1 hora para cada aluno. Vocês vão entrar 15 minutos antes, do jeito que a gente faz aqui. Minha aula hoje, certo, está sendo 7 horas. Eu entrei faltando 10 minutos, 5, 10 minutos antes, certo? Então, o aluno que for defender tem que entrar na sala pelo menos 15 minutos antes. Cadê? O agendamento, sim, uma coisa que é importante. O agendamento da banca, no caso da sala, certo? A gente ainda vai receber sobre isso. Qual é a sala que vai acontecer a defesa, certo? Eu não sei exatamente em quais salas serão as defesas. Vai ter uma sala específica, se vai ser na sala de TCC1, na sala de TCC2, tá certo? Isso ainda a gente ainda vai ter uma reunião aí de planejamento com o NDE, que é o Colegiado dos Professores, e a gente ainda vai decidir isso aí. Mas como eu estava falando, vocês vão entrar 15 minutos antes, certo? Faz os testes. Alguns de vocês já apresentaram aqui, certo? Então, vocês viram moderadores, moderador apresentando normalmente, tá certo? A defesa entre 15 a 20 minutos, então planejem, certo? Aí já vou entrar em outro assunto, né? Que é a live que eu vou fazer sexta-feira agora. Alguns de vocês, Alisson, Douglas, certo? Acho que Renan tá aí online. Não tá online, mas Renan, certo? Outros alunos também. Vou falar já já, calma vocês dois. Outros alunos também participaram da última live que eu fiz, que foi a de preparação de slides, tá certo? Então, enfim, certo? Vai ser uma oportunidade tremenda. Eu vou dar várias dicas na sexta-feira, às 3 horas da tarde, certo? Amanhã não, quinta-feira eu vou disparar outra mensagem para lembrar todo mundo, para que vocês agendem, certo? Então, eu recomendo fortemente, certo? Fortemente de verdade, para que vocês se preparem. Eu vou dar dicas de preparação de ambiente, vou dar dicas aí de. Não vou dar dicas de iluminação, né? Porque iluminação entra muito no mérito da técnica, você ter equipamento. Mas dicas de postura, dicas de fundo, né? Eu estou aqui trabalhando porque eu estou no meu quartinho de trabalho aqui, certo? Tem até uma rede ali armada, né? Ó. Vocês estão vendo ali, né? Certo? Então, a questão também da organização, a questão da postura, certo? Estou trabalhando aqui com a camisa, todo mundo tá vendo aí, né? Mas é porque eu tô de boa aqui, certo? Mas a banca, eu não vou estar assim, tá arrumadinho, né? Eu tenho uma camisetinha bacaninha, certo? Porque o momento é formal, certo? Então, enfim, como é que a gente se prepara psicologicamente, principalmente nesse momento? Como é que a gente se alimenta, né? Ninguém vai comer, faltando 1 hora para a banca, uma buchada com bode e tripa, nem cerveja, certo? Aí complica, né? Então, enfim, certa questão do sono e entre outras características, outras sugestões que eu vou falar. A live vai ficar gravada? Vai. Quem não puder participar da sexta, as bancas de vocês, aí sim eu vou entrar nos prazos, John, só um minuto. As bancas de vocês vão ser bem mais pra frente, mas eu acho que a live, né? A Alisson tava lá na live, a Alisson foi um dos caras que interagiram. Eu acho que a live ela dá dinâmica, né? A gente, vocês interagindo lá, vocês aprendem participando mais do que só assinando, né? Então fica a dica, fica o convite mais uma vez, tá certo? Quinta-feira eu disparo, lembrando, certo? Na verdade, eu vou deixar para disparar na sexta, né? Na sexta de manhã, eu disparo para que todo mundo tente participar, certo? E vocês possam interagir. Eu confesso que nesses últimos 5 anos que eu estou trabalhando com o TCC, eu nunca acompanhei os alunos de tão perto que nem agora. Acreditem quem quiser, certo? Na sala de aula, no dia a dia, TCC1, eu era um pouco mais distante dos alunos, mas eu acho que como a gente está nesse momento de suporte, certo? Esse momento de intensa comunicação com vocês, então não sei se vocês perceberam isso aí, que o meu acompanhamento, certo? Ele ter sido bem minucioso com vários de vocês, até entender a situação, enfim, de cada um mediante o que vocês nos comunicam. Certo? O processo pós-defesa, como é que isso vai acontecer? A coordenação vai me passar também um procedimento final, porque quando as bancas presenciais elas acontecem, é gerada uma ata,
certo? Então, acredito que os orientadores também devem gerar uma ata, ele vai fazer o download da gravação da banca, eu não sei exatamente também como isso vai funcionar, certo? Então, cabe a cada orientador documentar como é que ele vai passar para orientando, eu estou falando TCC1, certo? Para orientando as instruções para o próximo semestre. No meu caso, eu, Hugo, né? Meus orientandos, o que fazer? Eu vou gravar a banca, vou postar no meu canal do YouTube e vou mandar para o aluno o vídeo. Então, não vou digitar nada. O aluno vai lá, assiste o vídeo, ele faz uma transcrição gráfica, certo? E ele se vira. Então, é uma ação que eu vou fazer. Mas aí, para os orientadores de vocês, vocês conversem com os orientadores de vocês, certo? Acho que é um momento bem crítico no sentido de execuibilidade, né, do momento, certo? De execução do momento, que vocês precisam estar em sintonia com os orientadores, tá certo? Eu não sei como é que está a relação com os orientadores de vocês, em termos de assiduidade, em termos de retorno, certo? Eu já recebi muitas mensagens relacionadas a isso, certo? A coordenação às vezes está até nem está gostando, porque eu estou cobrando bastante da coordenação para a coordenação cobrar dos professores. A coordenação ela está trabalhando, ela está dando retorno, certo? Mas às vezes fica longe do meu alcance e muito pior a coordenação, porque a coordenação pede dos orientadores. Estou falando como professor TCC, não como amigo dos caras, tá certo? Não como amigo dos professores. Então, assim, é um momento que vocês precisam dos orientadores de vocês, tá certo? Russo, melhorou porque a gente deu uma chamada na galera, tá entendendo? Eu bati lá, cobrei bastante da coordenação, porque eu pego o feeling de vocês, né? O sentimento, a sensação que vocês têm. Aquele questionário que eu passei há uns 40 dias atrás, 2 meses, na verdade, no começo do período, né? Acho que quando a gente estava na terceira ou quarta semana de aula, eu passei um primeiro questionário, acho que vocês lembram, né? Que era quem vocês queriam na banca, quem vocês não queriam, sugestões em relação à aula. Eu fiz um review ali e defendi para a coordenação essa cobrança maior dos orientadores, tá certo? Então, espero que vocês cutuquem eles aí, alertem que o processo de defesa vai ser conduzido por eles. Então, já vai alertar de verdade. Não estou falando aqui da boca para fora, não. Se der algum problema, certo? Se der alguma merda, certo? Então, o responsável vai ser o seu orientador. Então, já fiquem cientes em relação a isso aí, certo? Não era nem para ter falado esse palavrão, porque fica gravado, né? Me arrependi já. Mas se der algum problema, certo? Em relação a isso aí, deixa eu só fechar meu WhatsApp. Aqui, rapidinho. Só um minuto. Então, a culpa é do orientador de vocês. Então, cobra dos orientadores de vocês, tá certo? É importante. Agora sim, pro lado de cá para as perguntas. Vamos lá. João está perguntando qual vai ser as datas. Eu vou passar, deixar a tua pergunta mais para frente, viu, João? Que eu vou passar o slide agora. Aí, Caio está perguntando, professor, poderá usar headphone com microfone ou fica informal usar? Não tem problema não. A questão da formalidade não é que você precisa estar chique, mas ninguém vai apresentar sem camisa, né? Ninguém vai apresentar aí sem camisa, certo? Assanhado, enfim, certo? De pijama, certo? O cara acordou, o cara, sei lá, dormiu 6 da manhã trabalhando. Aí acordou 2 da tarde, a banca do cara 3. O cara, do jeito que levantou, vai defender. Vamos ter bom senso também, certo? Um pouquinho de bom senso. Ninguém vai precisar apresentar de paletó. Mas imagine que vocês vão apresentar a defesa, então imagine que vocês se vestiriam para aquela defesa. Quem quiser se vestir formal, não tem problema, pelo contrário. Fecha a camisa bacana, certo? As meninas também se ajeitam. Quem tiver luz em casa, certo? Quem tiver luminária, quem quiser, enfim, ajeitar a questão da estética, é extremamente importante, porque é um momento que vai ficar documentado, certo? Então, depende muito de cada aluno. A questão do equipamento não tem, é diferente, entendeu, Caio? Se você só tiver aquele headphone, é até melhor. Eu uso esse para dar aula, ó. É bem simplesinho. É no celular. Quando eu contratei a Vivo me deu um aparelho de telefone. Todos os meus fones de ouvido do sem fio que eu tinha, do melhor, quebrou. Aí o que eu tinha do iPhone torou. Então só sobrou esse. Então é esse ou é esse. Então, até agora ele tá me servindo, ninguém vê, né? Que eu tô usando, ó. Certo? É bem discretozinho. Mas quem tiver o grandão também não tem problema. Importante que vocês apareçam, certo? Para que a gente identifique que é vocês. Leonardo botou aqui, né? Eric, alguém aí avisa pro professor que eu não vou poder entrar nas aulas, porque meu Blackboard tá em 19.2.
só consigo ver os cursos passados. Em relação às presenças, eu não estou fazendo presença, né? Eric, o que é que Eric pode fazer? Eric se inscrever no meu canal e pegar a live. Digam a ele aí, certo? É exatamente isso que eu estou falando aí. Igual, o professor disse que se vá lá no canal dele, e todos os dias ele tem uma playlist lá chamada Lives. Dentro das lives tem o nome da disciplina e a data. Ele clica lá e assiste a mesma aula que vocês estão assistindo aqui. Não tem bronca não. Não precisa nem do Blackboard para assistir, para reassistir minha aula, porque a aula fica pública lá no YouTube, certo? Em relação aos prazos, o João que perdeu aí, né? Vou só voltar mais uma vez. João, a versão pré-defesa, que é a versão final, que você trabalha em cima dela, para mim, para o seu orientador, é até dia 4 de junho, que é quinta-feira, certo? Eu adiei, acredito que você viu a mensagem que eu mandei, né? Só um minutinho, Rosa. E a versão final de defesa, João, a versão você não pode mais alterar até dia 8 de junho. Então, vocês têm basicamente aí até segunda-feira, né? Para fechar o TCC. Certo? Fechou o TCC, já era. Ser rápido aqui, para não enrolar muito. Aí você comunica o seu orientador ele autoriza a partir do e-mail, certo? Copiando computação e copiando secretaria, te liberando para defender. Quem o orientador não liberar, não defende, certo? As bancas vão ser de 22 a 26 de junho, conforme esses procedimentos que eu falei no slide anterior, certo? O slide, enfim, slide, a gente não vai ter aula de apresentação de slide porque eu fiz aquela live, certo? Não, Liberto, se ele não liberar, não fica documentado que ele autorizou você ir para a banca, tá entendendo? É por isso que eu falei o que eu falei isso, que eu falei há 5, 10 minutos atrás. Cobrem dos caras, professor. Lembre de liberar minha defesa, tá entendendo? Exato. Então, slide, aqui na sala do Blackboard de vocês, da disciplina, tem a minha live lá que eu fiz de elaboração de slide. Tá lá, 1 hora e 7 minutos, eu explico tudo que tem que ter dentro do slide. Eu não vejo como um aluno não vai fazer um slide bom se tem lá as instruções o cara fazer tudo passo a passo, tá certo? Na minha época não tinha isso, vocês têm hoje. Composição das notas eu também já falei, tá certo? Então, enfim, eu acho que é isso em termos de avisos que eu teria para passar, tá certo? Tenham cuidado, certo? Com datas, agendem as datas, agendem o que é para fazer, certo? Identifiquem qual é o passo a passo que é necessário ser feito. Outra coisa que eu também já tenho falado, mas vou falar de novo, né? Comece a cobrar do orientador, certo? Eu tenho recebido muita demanda que não é minha. Alguns alunos, professor, estou pensando em desistir, o que é que eu faço? Cara, não é uma pergunta para o professor TCC, é uma pergunta para o teu orientador. Certo? Não é que eu, Hugo, estou reclamando, mas é uma responsabilidade que eu tenho autonomia para decidir, certo? Hoje é 2, né? São 2. De quinta-feira para cá eu recebi quase 12 mensagens. 12 alunos perguntando coisas que, na minha opinião, certo? Eu acho que cobrar do orientador. Quem não está satisfeito com a orientação de um determinado professor, vocês têm a oportunidade de, no semestre que vem, substituí-lo, certo? Eu já até oriento, na verdade, recomendo. Pô, fulano tá me orientando, não tô gostando, fulano tá me orientando, tá difícil, semestre que vem troca o cara. É simples, certo? Eu não tô sendo antiético, eu tô tentando alertar vocês, porque a reta final de graduação de vocês, né? Exato, mas aí nesse caso, Alice, tem alguns alunos que me reclamaram que não estão simplesmente conseguindo falar com o orientador, tá entendendo? Então, assim, é o que às vezes eu falo em sala, algumas pessoas não entendem. Vocês estão na relação de trabalho, aluno-professor, numa relação pessoal, certo? Então, imagine que você precisa do teu orientador para tu se formar. Ele pode ser bonzinho, ele pode rir, pode ser chato, pode ser besta, mas você precisa do cara. Certo? Se o cara não está produzindo o que você imagina, troca ele, substitui ele, certo? Não é substituir no sentido pejorativo. Pô, tá mandando eu largar o professor, brigar com o professor. Não, cuidado. Não estou mandando vocês largarem o orientador nem brigar com o cara. Mas se você está vendo que o trabalho não está andando, o cara não está te atendendo, já comece a procurar outro orientador, certo? Por exemplo, eu vou abrir várias vagas semestre que vem. Outros professores que já estão botando várias nas bancas vão abrir várias vagas semestre que vem, certo? Então, quando vocês verem as defesas, a de TCC2 principalmente, recomendo fortemente todo mundo assistir, ou ver a tabela TCC2, eu até divulgar para vocês aqui depois. Quando sair a tabela TCC2,
aqueles alunos já estão na banca, então eles vão sair. Então, aqueles professores que estão formando aqueles caras vão abrir vagas. Se vocês acharem um professor, pode sim, pode sim. Se vocês acharem um professor, pô, o cara tá defendendo e aquele professor gosta muito dele. E será que ele me aceita para orientar, certo? Tu vai lá e conversa com o cara. Porque se o cara conseguiu formar 3, 4, 5, 6 alunos, 7 alunos numa lapada só, é sinal que o cara orienta. Tá entendendo? Então, entendo. Eu não tô falando, para finalizar essa fala, eu não tô falando para ninguém brigar com o orientador, ninguém criar problema com o orientador, não é para gerar discórdia com o orientador. Eu tô falando no sentido profissional. A gente precisa do orientador. Se o orientador não tá me suportando, certo? No sentido de me ajudar, então eu substituo o cara. Aí tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que você pode melhorar a produção. O lado negativo é que você pode jogar o trabalho todo no lixo, certo? Ou simplesmente o cara simplesmente pior já está te orientando. Então, é ambíguo isso aí, né? Antes de eu ler as perguntas dos meninos, o Russo quer falar. Fala, Russo, rapidinho aí. Levantou a mão aí. É referente a isso mesmo, Hugo. Porque, assim, eu enviei tudo no prazo certinho, as entregas, introdução, fundamentação teórica, só que antes a gente tem que enviar para o orientador, né? Isso para ele fazer a Exato. devida correção. Só que quando enviava, eu acredito que é bem pior do que tu falou. Ele simplesmente mentia, dizia que estava bom e que poderia continuar. Aí quando chega agora, chegou ontem, segunda-feira, né? No caso, eu falei, mandei mensagem pra Tatiana, acho que foi domingo ou foi sábado. Aí ela, no caso, só escutou segunda, né? Ontem. Aí, Ricardo Alberto, acabei falando não, mas ele manda a lista de tudo, correção, da a partir do resumo até o final. Aí eu queria saber se eu, tipo, vamos supor, se eu não terminar até o dia 4 eu vou me prejudicar por algo que eu não tenho culpa. Eu acredito que não foi só eu que passei por essa situação, não, porque tinha uma galera falando no grupo que estava passando pela mesma situação. Que o orientador estava dizendo que estava bom, que poderia continuar. Aí quando é agora, no final mesmo, era para ter enviado ontem, no caso foi adiado. Aí diz tudo que tem que corrigir. Exato, né? Você até, antes de eu entrar nas perguntas, você até deixou um gancho para eu falar. Mais uma vez, né? Porque eu estou falando isso porque a aula está sendo gravada. Então, qualquer pessoa pode assistir essa aula. Eu estou orientando em relação à relação profissional entre aluno e professor, tá certo? Enfim, qualquer professor assistir essa aula não pensar, pô, o Hugo tá botando os alunos contra a gente. Não. Eu estou, nesse momento, nessa sala, nessa aula gravada, falando como professor de TCC, certo? Eu sou amigo de todos os professores, amigo de sair, tomar cerveja, a gente bater papo, mas quando eu estou na aula de TCC1, digamos assim, eu estou orientando os alunos para que eles produzam. No caso, os professores que retornaram correções atrasadas, não enviaram mensagem, tá certo? Então vocês simplesmente têm que fazer o que você fez. Você vai à coordenação de curso e documenta o registro que o que é que está acontecendo, tá certo? Por quê? Porque não adianta vocês passarem para mim. Eu não tenho autonomia. Eu não posso cobrar os professores. Os professores vão dizer, quem é esse cara para estar tá cobrando a gente se ele não é meu chefe? Vocês estão entendendo? Então é como você falou, certo? Tá produzindo, beleza. Dá para continuar? Dá. Suporta até o final. Como eu falei há 10 minutos atrás. Porque você precisa do orientador. Mas, se você vê que não está mais rolando, então larga o cara e procura outro. Agora, cuidado também, certo? Porque se você largar um orientador por conta de um deadline que está chegando e ele não corrigiu, se você largar ele por causa disso, pode ser que você não consiga outro. É outra hipótese. Pô, eu larguei o cara, mas me lasquei porque eu não consegui outro. Porque os orientadores para áreas específicas, eles também estão difíceis. Vamos pegar um exemplo aí de inteligência artificial, certo? Lá na BTEC a gente deve ter entre 23 e 25 professores. Acho que 4 trabalham com inteligência artificial. Então, é como eu estou falando, certo? É uma decisão pessoal. Outro ponto que você tocou, já serve para todo mundo, certo? É em relação às correções. Ninguém deve se depender do orientador para produzir se ele não mandar a correção. O que é que eu quero dizer com isso? O prazo é 4. Tu mandou hoje, tu não vai ficar. Tô falando, tu não é russo, é todo mundo, certo? Vocês não vão ficar parados de hoje até quinta, porque o orientador não mandou a correção. Não. Tá produzindo. Eu fiz minha dissertação no mestrado, na época que eu fiz o mestrado, só vi meu orientador 2 vezes, certo? E eu corrigia, certo? Meu orientador me ajudava, meu orientador mandava a versão hoje, ele me mandava a correção com 15 dias.
Aí, imagina, eu ia ficar uns 15 dias parado, sem escrever. Não. Produzia. Enfim, pedia para alguém, amigo meu, dar uma lida, o que achava do português, tá certo? Então, tenham cuidado em relação a isso. Eu estou cobrando muito em relação aos orientadores, mas agora eu vou falar dos alunos, tá certo? Vários de vocês, não estou dizendo que são todos, mas vários evadiram as orientações. Vários de vocês também simplesmente não marcam orientações. Vocês têm que ter uma assiduidade semanal de conversa. Aí, vou dar um exemplo de alguns orientandos meus, certo? Tem autonomia para falar e autoridade porque isso aconteceu. Eu estou orientando que frequentaram semanalmente. Beleza, estão na banca, já liberei. Mas eu tenho orientandos que o cara faltou os 4 primeiros meses, faltando 20 dias para o prazo final, o cara aparece. Professor, e aí? Aí o aluno chega para a coordenadora, para o coordenador e fala, ó, o professor não está me orientando, isso é mentira. Você está entendendo? Então, da mesma forma que o orientador às vezes não dá satisfação, não te atende, não te corrige, também acontece do lado de lá. O orientador ele não tem a obrigação de estar procurando o aluno. O orientador ele está lá para dar suporte ao aluno. Então, eu já reprovei 3 caras de TCC, meus orientantes, porque faltam 2 dias para a versão final e esses 3 caras desapareceram. Se o cara chegar para mim amanhã, tá pronto, você não vai para a banca. Pronto, acabou-se. Mês passado eu reprovei 2 por conta disso. Ah, o cara foi bater na reitoria. Problema do cara, meu irmão. Eu tenho documentação de todo o meu registro de orientação. Estou dizendo o Hugo, certo? Então, é lá e cá. Não dependam também tanto do orientador para produzir. Porque se ele não corrigir, o prazo vai chegar e você vai deixar de entregar porque ele não corrigiu, não. Certo? Então, é político. Vocês têm que negociar. É um relacionamento, você é orientador, certo? Tem que ir e vir, tem que ir e vir, tem que entregar e receber, certo? De ambas as partes, certo? Eu acho que era isso em relação aos avisos, né? Deixa eu tentar lembrar mais o que eu ia falar. Em relação às bancas, né? Sim, lembrei que a Scalfa perguntou. Professor, eu tenho uma dúvida. Esse outro eu faço assim. Posso terminar com o protótipo? Pode sim, Milena. Pode sim. Alisson me fez uma pergunta que é importante. Deixa eu subir aqui, certo? Cadê? A gente pode assistir as outras bancas? Devem, na verdade, vocês devem. Uma sugestão muito importante que eu vou dar é a seguinte. As bancas de TCC2, elas vêm antes, elas acontecem antes da TCC1. Eu tenho quase certeza que as bancas de TCC2, elas vão ser durante a semana de provas, certo? É quase praxe. Então, se a semana de provas começa dia 15, há uma grande probabilidade, eu estou sem essas datas ainda, consigo isso aqui para amanhã, há uma grande probabilidade que, se as bancas de vocês são entre 22 e 26, certo? Eu não consigo compartilhar o calendário. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o calendário aqui, certo? Vou tentar aqui. Então, como eu estava falando, há a grande probabilidade da semana de TCC2 ela ser na semana de provas. Vê se vocês conseguem visualizar meu calendário aí. Conseguem, né? Sim, tô vendo. Pronto, vamos lá, certo? Deixa eu abrir nele agora. Esse aqui é só um calendário, isso aqui não é minha agenda não, certo? Ó, as bancas de vocês vão acontecer aqui entre 22 e 26, ó. Vocês visualizam mal, né? Percorrendo, acho que sim, né? Então, 22 é segunda-feira e 26 é sexta, certo? Nós estamos aqui, ó, dia 2. As provas começam de 15, certo? Eu acho que é de 15 a 19 as provas, vou só confirmar depois. Mas acredito eu que por semana que vem já está muito em cima para montagem de bancas, disparar e-mail para convite, certo? As bancas TCC2 vão ser aqui. Tenho plena certeza que vão acontecer aqui, certo? Vou só confirmar, contate e comunique a vocês. Então aí pega no gancho do que Alice perguntou, certo? Não é importante, é indispensável assistir bancas. É fundamental, certo? Hugo, só uma dúvida.
No Fala. caso 24, que está nessa semana de apresentação aí, as bancas não haverão, né? Não, não, não. Em relação a feriados, boa pergunta, viu, Manuel? Em relação a feriados, eu não sei como é que tá em relação ao MP, em relação a decreto estadual ou municipal, certo? Eu não sei se João Pessoa teve adiamento de feriado, não teve. Se essas barreiras estão com lockdown, não estão, não tenho a menor ideia disso aí. A priori, a gente segue o calendário institucional, tá certo? Dia 24, que é dia de São João, até agora eu não tenho ideia se é agendável, certo? Para TCC1, eu vou tentar não agendar. Eu vou deixar todo mundo aí 22, 23, 25 e 26. Não vou deixar todo mundo de folga de 24, certo? Eu, Hugo, porque sou eu que planejo as bancas. A não ser que mude, mas eu acho que não. Eu acho que eu consigo planejar aí, certo? Qualquer data relacionado a essa fase aí, né? Em relação, o Russo está fazendo uma pergunta aí. Qual a data aconteceu as aulas sobre referência? Cara, a gente teve acho que 3 aulas sobre referências, viu? Eu acho que das últimas 3 semanas para trás é tudo sobre referência. Tu tem aí mais de 2 horas de aula só de referência. Aí a Alice botou almoço, não entendi aqui, que é almoço que ele quis falar, certo? João botou aqui. Só falta 3 semanas para esse semestre acabar. Vou dormir tanto que vai ser tão bom, né? Bicho, que parece eu não tô sentindo mais sono, não, viu? Eu durmo pouco. Vou dormir 1 da manhã, 7 horas eu tô em pé. Fala, boy. Hugo, tá me Fala. ouvindo? Tô Boa sim, noite. pode falar. Fala. Deixa eu tirar só umas dúvidas sobre referências que foram surgindo durante o trabalho. Pode falar, pode ficar à vontade. Porque eu fiz uma tabela no meu trabalho, que é baseado Uhum. numa tabela que eu vi em outro trabalho. E Certo. aí eu queria citar, na verdade eu citei, o que aquela pessoa colocou na tabela dela. Isso Certo. é que e como é que eu faço? Assim, em cada linha eu coloquei a citação, né? Coloquei lá, Silva 2015, em cada linha, porque Hum. praticamente era uma cópia, era a citação direta, inclusive, daquela pessoa. Isso está correto? Linha a Tua, linha ou eu faço um geral, sei lá? tua fonte, tua fonte vai ficar assim, do jeito que eu tenho no chat aí agora, ó. Certo, certo. Tu pode Beleza. fazer do jeito que tu fez. Como você Uhum. manipulou os dados e alterou, você adaptou a tabela. Então não é a fonte original, é Sim, adaptado. sim, sim, exatamente. Beleza? Outra, Mais alguma? outra coisa, eu fico com dúvida porque em muitos artigos o pessoal faz assim, eles num parágrafo só, eles citam duas ou três pessoas, né? Certo. Aí, minha dúvida, eu quero usar aquele trecho lá. Não sei nem se você já falou sobre isso. Aí, como é que eu faço? Eu fico perdido nessas horas. É tanto que eu travei em várias ocasiões porque eu não sabia como fazer nesse caso. Trecho, quando você fala o quê? Um fragmento como citação direta, ou um fragmento, Não, um pedaço, são pedaços. são pedaços, são parágrafos, e aí eu quero fazer uma citação indireta daquilo, que já é uma outra citação indireta que a pessoa fez. Agora, sim, praticamente o artigo todo da pessoa é só isso, entendeu? Entendi. Citação, citação, citação. Não, mas aí você pode fazer a citação indireta referenciando a obra que você tá lendo. Não precisa Eu estou fazer o lendo, apuro, né? não. Porque se você Certo. fizer o apuro, vai ficar como se você estivesse citando a crítica do cara. Aham. Aí, assim, se a citação não for aplicável corretamente, fica como se fosse um plágio, tá entendendo? Eu sei, eu sei. Aí tu cita indiretamente, mas Uhum. baseado na ideia do cara. Fulano disse que, aí tu Certo. lê o que o cara falou e tenta falar com as palavras, você tá entendendo? E ainda tem outra questão, porque esse artigo que eu estou lendo, ele é mais atual, né? E aí ele cita pessoas lá do ano 2000, coisas bem antigas. Aí Entendi. até, e aí ia aumentar muito se eu fosse citar essas pessoas também. Mas beleza, então eu fiz do jeito que você está dizendo aí. Teve uma aula que a gente falou, você estava nela, que eu recomendei esses artigos não tão velhos, né? Sim, Só em exatamente. casos excepcionais que vocês não usem artigos com mais de 15 anos, tá certo? Certo. Mas tentem usar de 2005 para cá, porque 2005 já é velho, já é muito velho para academia. Eu Mas sei. enfim, certo? Mediante a área, mediante o tipo de área que você está acessando, às vezes restringe, né? Outra dúvida, só para Fala. fechar.
Essa ficha catalográfica que pediram, a gente é obrigado a enviar? Como é? Porque. Não, vocês não precisam. Boa pergunta. Boa pergunta. Ah, TCC1 não precisa, certo? TCC1 não precisa. Boa pergunta mesmo. TCC1 não precisa de duas coisas. TCC1 não precisa de mídia digital. Só os alunos de TCC2 vão ter que gerar um CD. E nem isso eu sei como é que vai ser agora, com essa pandemia. Então, TCC1 não precisa de CD, certo? E TCC1 não precisa de ficha catalográfica. Vocês vão ser apenas qualificados, ou seja, vocês vão receber apenas as orientações relacionadas às melhorias, que pode ser o próprio vídeo, certo? Ou alguns professores abrem um chat não. Alguns professores abrem um notepad lá, um Sublime lá, e digita lá, certo? E manda para vocês. Fisicamente, a gente assina um papel e entrega. Mas eu, particularmente, abro o meu Sublime aqui, fico digitando, certo? Várias observações e passo para o aluno. Possa ser que a gente não consiga fazer isso, porque vai ser videoaula, certo? Então a gravação ela já é na íntegra, né? Você vai ter acesso na íntegra, certo? Então existe software, até já falei algumas aulas, né? Eu tô ouvindo. Caiu. Voltei aí, certo? Então, como eu falei tava falando agora. No final, na live de sexta, eu vou falar sobre isso, Alisson. Como o que fazer pós-defesa, certo? Antes, durante, depois da defesa. Após a defesa, mas já adiantando, né? Após a defesa, o que é que vocês fazem? O que é que eu recomendo? Vocês vão ter acesso à gravação, certo? Pela sala virtual, ou não sei como é que vai funcionar isso, mas as minhas defesas eu vou botar no YouTube. Então, meus orientandos vão ter acesso. Os alunos vão acessar, criam um Excelzinho lá, certo? E vocês botam lá, planilha de correções. Por quê? Porque a primeira entrega de TCC2 é o trabalho de TCC1 corrigido após a banca. Então, vocês podem fazer uma planilha lá, vão ter lá correções, correção 1, isso, correção 2, aquilo, correção 3, aquilo, certo? Que é a obrigação do aluno elencar essas correções. O professor ele diz, a banca diz quais são as melhorias, mas a banca não entrega a organização da melhoria, certo? Então, vocês vão ter meio tempo de planejamento para delimitar o que, é que precisa ser feito com o orientador. Então, fica a dica aí, certo? Ou que vocês participem na sexta, que vocês assistam minha live depois quando eu disponibilizar. Tem algumas perguntas aqui, vamos lá. É mais importante vocês perguntarem, né? Elivelto pergunta, professor, o apêndice tem alguma formação de escrita, fonte, tamanho, etc. Não, Elivelton. O apêndice, certo? Geralmente ele usa título 14 em negrito, certo? Caixa alta, centralizada, Times Newsroom. Então, foi até bom você ter perguntado, né? O apêndice, todo qualquer apêndice, ele vai ter que ter uma capa. Por exemplo, tu chegou lá no apêndice A. Então, tu vai ter uma página inteira, certo? Com o nome apêndice A no meio da página. Aí a próxima página vai ser teu apêndice A, um pedaço fragmento de código, um conjunto de protótipos, um questionário, certo? Por aí vai. Aí vai ter o apêndice B. Aí você gera outra capa, toda branca, com o título apêndice B na metade da página, caixa alta 14 negrito. Aí bota lá apêndice B, certo? Os anexos. Anexo é a mesma coisa. Anexo é qualquer outro documento que não seja teu, que tu utiliza, certo? Aí você faz o mesmo processo. Aí a Manuel Honório perguntou aqui, professor, se tiver algum erro do TCC e passar batido, o aluno vai ser punido? Não, Emanuel. Lá nas primeiras aulas, né, a gente falou que existe um documento chamado errata, certo? A errata, para eu não perder a ordem aqui Tu fala já, viu, Deusdete? Só um minutinho aí. Para que a gente possa orientar, né? Como é que funciona a errata? A errata, ela vai ter que ter um título, certo? É uma folha A4 normal, um título centralizado que você põe logo acima com o nome errata. Aí qual é a lógica da errata? Ou vocês podem pôr marcadores, certo? Para cada linha, com cada correção, ou vocês botam por tópicos. Exemplo, certo? Vamos supor que esse aqui que eu vou escrever agora é um marcador. Aí como é que se sumariza essa errata, né? É um padrão, tipo assim, na página 42, um exemplo. Onde se lê Linux, certo? Escreve
Windows. É basicamente essa lógica aí, tá entendendo? Aí outro exemplo, né? Na página, sei lá, 53. Mesma coisa. Onde se lê? Isso aqui é muito comum, isso que eu vou botar agora, ó. Muita gente bota o nome das figuras com F minúsculo, né? Figura 5, 2 pontos. Tipos de A, certo? Se lê, né? Escreve, perdão. Figura 5 e A, ó. A síntese da A é rápida, essa daí, certo? Então, qualquer erro que vocês se sentirem, pô, esqueci isso, faltou aquilo, esqueci muita coisa, não tem problema. É melhor fazer errata e mandar para os professores na hora da banca, certo? Você mandar por e-mail, você pode mandar por um link, você pode apresentar a errata antes da apresentação, certo? Para que os professores eles entendam. E essa errata, ela vai te dar até um prestígio na banca, vai te dar credibilidade. Porque os professores vão pensar, pô, o cara é organizado. Aí já é um truque que eu já recomendo. Apresentem logo a errata de cara. Porque a banca já vai para cima de você para te avaliar já com menos gás, digamos assim. Não vai com aquela sede, pô, vou bater no cara. Não. O cara já apresentou errado, então, pô, esse cara aí ele é organizado. Esse cara aí ele teve o cuidado de mostrar os erros. Aí a banca já tem outra, digamos assim, outra primeira impressão, se a gente puder falar assim, beleza? Vamos lá. Fala, Deusdete. Finalmente agora, né, tu, cara? Depois eu vou para essa pergunta dela e Velto, certo? Professor, tive algumas dúvidas nesse momento. Primeiro, eu queria aproveitar o gancho da dúvida de Alisson Hum, com essa questão de citação, certo? Eu é. vi alguns artigos que compõem, tipo, de alguma lista, aquelas listas, como é que eu posso dizer, com pontos, sabe? Aquelas listas pontuadas. E eu Certo. gostaria de saber como é que eu poderia fazer a citação dela, em si. Quando você fala lista é o que exatamente? É, eu não sei como explicar o nome dela, mas é como se fosse aquela lista com pontos. Deixa eu ver o nome específico. Hum, Como se fosse marcadores, sabe? Sei, Marcador. sei. E aí, por exemplo, tem vários pontos no artigo. E aí eu gostaria de saber como é que eu poderia citar ele. Uma sugestão que eu te dou é a seguinte, né? Essa é uma dúvida muito comum. Ela é difícil de ser perguntada, mas é uma dúvida importante, né? O que é que Deus já está dizendo? Sei lá, ele achou lá, o cara vai falar, essas são as 5 fases, 2 pontos. Aí o cara bota 5 marcadores e que ele explica cada fase. Como é que eu referencio isso aí? Você pode fazer de citação direta transformada em tabela. Tu pega lá os 5 tópicos, meus det, gera uma tabela e bota fonte adaptado de e o nome do autor, certo? Pode pegar essa mesma perspectiva de aço, ou tu pode fazer como citação direta mesmo. Show. Aí, a citação direta, certo? Tu vai ter que botar alinhada à direita, ou ainda você muda o texto e você bota adaptado de, ou então a citação indireta. Entendi. Você diz as 5 frases, mas você não diz com as mesmas palavras. Você dá com sua opinião e explica da sua forma aquelas 5 fases que o autor tenta explicar, entendeu? Saquei. Outra dúvida também. Primeiro, na banca, vai ter alguma apresentação por vídeo, em vez de ser a conferência, vai ser um vídeo mostrado do aluno, por exemplo? Por exemplo, aluno que não tem internet. Mas no caso que você está falando do aluno que não tem a condição de apresentar, É, é o que eu falei no começo da aula. A gente está pegando os casos pontuais para tentar ver o que é que pode fazer, tá entendendo? Não sei se chegou para você, você respondeu um questionário que eu passei ontem. eu E respondi. pronto, nesse questionário, certo? O que tem impedimentos? Eu vou passar esses impedimentos para a coordenação, para a gente ver o que a gente pode fazer. Nos casos pontuais de quem mora no interior, de quem tem problema de câmera, de quem não tem, certo? Para a gente tomar as medidas pontuais para cada aluno. Mas a priori, certo? Vocês têm que apresentar de câmera aberta, do jeito que eu estou apresentando aula aqui. Beleza? E a última, beleza, professor. E a última pergunta seria a seguinte questão. Eu pretendo fazer artigo nesse TCC1, certo? Eu Certo. pretendo criar um artigo no TCC1. Mas no TCC2 eu poderia pretender fazer uma monografia baseada no... Pode. Tem um aluno meu, José Lito, não sei se vocês conhecem José Lito.
Joselito tá se formando agora no P8. Joselito começou um artigo, ele ia fazer 17 páginas. Joselito vai defender com monografia de quase 70, que não coube. Então é melhor vocês começarem artigo e virar monografia do que ser monografia e virar artigo, entendeu? Uhum. É algo meio que automático. Vai chegar um momento que não vai caber, tu vai ter que transformar em monografia. Show. Professor. Professor, se for aprovado nessa banca, eu vou tomar uma tão grande. Então agora toma em casa, né, cara? Não pode tomar na praça aí, nem nos bar, não, viu? Nem na praia, não. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Vamos lá, deixa eu subir um pouquinho aqui. Elivelto pergunta: tomara que demore bastante para o próximo semestre começar. Demora não, velho, Elivelto? Só falta um mês. E a gente que é professor não vai ter nem. Vai trabalhar até quase o final de julho, certo? Deus já tem umas dúvidas já separadas, já respondi. Arthur tá perguntando: antes da introdução precisa ter número de página? Não, certo? A paginação começa na primeira página da introdução, certo? Do sumário para trás não precisa ter paginação. Elivelto botou te pega na saída, não entendi, né? Marcadores, Luiz Carlos comentou. Alisson botou boa. Luiz Carlos, pode citar o site que pegou? Deve, na verdade, certo? Agora, citar, depende. Se for imagem, se for uma citação direta, uma citação indireta, certo? Luiz Carlos me chama, deve ser Elivelto, né? Ou é para beber, não sei, certo? E Márcio está falando aqui. O limite do artigo científico são 20 páginas de conteúdo. O artigo todos com elementos pré e pós-textuais. É o artigo completo, viu, Márcio? Cara, existe um mito aí, certo, em relação à quantidade de páginas. Eu já vi artigos que defenderam com 25 páginas. Já vi artigos que defenderam com 16, certo? Só que, por exemplo, esse meu Joselito, ele tentou entregar 26 páginas e os professores de TCC2 brecaram. Ora, não pode, tá grande. Eu recomendo fortemente que vocês façam artigos de máximo 20, 21 páginas. 20, 21, 22 páginas, certo? Para evitar ter que picotar o artigo, cortar o artigo, ou que ele vire monografia, certo? Eu acho que no mais é isso aí, né? A gente tá chegando aí perto de 1 hora. Fala. Só uma dúvida rápida que Nathalie perguntou Isso. aqui. Eu nem prestei atenção se você já falou. É para enviar esse e-mail aí com os arquivos só depois que você corrigir ou quando é que a gente deve enviar? Deve enviar depois que o orientador liberar para a defesa. Só depois que liberar para a defesa. O orientador vai mandar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês verem. Boa observação que você fez. Vamos lá, certo? Deixa eu abrir aqui meu Outlook. Deixa eu ver se eu consigo ver o de alguém aqui, certo? Só um minuto, que chega um monte de perguntas aqui. Calma que eu vou responder todas. Cadê? Vê se vocês visualizam aí essa tela, ó. Todo mundo tá visualizando aí, né? Ó, essa tela aí foi uma liberação de uma banca que eu fiz de Alberto. Acho que não tem nem... Tem 1 hora e meia, né? Foi agora. Ó. Então o professor ele vai mandar esse e-mail, certo? Nesse caso de Alberto TCC2. Eu uso esse padrão, que vocês estão vendo aí, ó. Liberação do banco final, traço, aluno Alberto Espino, traço, data. Para poder eu rastrear, né? Aí, esse e-mail depende do professor. Eu uso esse argumento. Boa noite. Diante do atendimento de requisitos de defesa, sendo este suficiência textual, metodológica estrutural, libero como orientador a defesa da banca final do aluno Alberto aqui copiado. Mando para coordenação, copio a secretaria e copio o aluno. Tá entendendo, Alisson? Então fica documentado para mim, para a coordenação, para a secretaria e para o aluno. Então cada professor ele vai fazer do seu jeito. Os alunos de TCC1 que eu vou liberar, né? Arthur, acho que Caio, não me lembro os outros. Arthur, Caio, tem mais alguns de TCC1. Vai ser o mesmo e-mail. Luiz Carlos também, certo? Exato. Vai ser o mesmo e-mail. Só que a diferença vai ser assim. Liberação de banca de qualificação traço TCC1. Aí a mesma coisa, certo? Diante, libera a banca de qualificação TCC1 do aluno, o nome do aluno, certo? E o cara vai lá e tá liberado. Quando eu mandar esse e-mail, aí os alunos vão poder mandar os seus documentos para secretaria, copiar a coordenação, certo? Tanto em PDF quanto em artigo. Tem mais algumas perguntas aqui, né? Deixa eu olhar aqui rapidinho para a gente fechar a aula.
Teus débitos, mas a monografia pode ficar quanto? Cara, varia, certo? Monografia, a minha monografia da minha graduação, quando eu defini em 2009, ficou com 140 páginas, certo? Mas eu vou defender um aluno que tem uma monografia de 33 páginas. E o cara tem dados, tá certo? Então, de 140 para 33 é uma diferença muito grande, né? Mas ambas são monografias finais. Não é a quantidade de páginas que ela vai dar a qualidade do trabalho, certo? Os resultados que você tem, o método que você tem. O aluno está aplicando em 30 páginas, mais resultados do que alguns TCCs que eu já avaliei de 50, certo? Então varia bastante. Aí Milena está perguntando, professor, eu queria tirar uma dúvida sobre afirmações fortes. A gente já falou sobre isso, né, Milena? Mas vamos lá. Sabe quando se trata de autismo, existem muitas afirmações fortes. Autismo, depressão, doenças, patologias, né? Coisas que são muito, como é que eu vou falar, polêmicas, a gente tem que ter cuidado na escrita, certo? Queria saber se o texto perde a individualidade se eu continuar citando com frequência durante o projeto, o desenvolvimento do meu projeto. Eu não entendi exatamente a tua pergunta. Queria saber se o texto perde a individualidade se eu continuar citando com frequência durante o projeto, durante o desenvolvimento do meu projeto. Mas perder exatamente individualidade em relação a quê, Milena? Em relação à autoria, em relação à patologia, certo? Tenta ser mais claro em relação a isso aí. Aí Deus deve estar perguntando aqui se o artigo não pode passar de 25 páginas, mais ou menos. O indicado, Deus deve, que ele chega até 20, certo? Porque eu tenho medo de levar alguém aí. Eu não, se as pessoas levarem alguém com mais de isso, e os alunos disserem que foi o professor do TCC que falou, tá entendendo? Foi só uma Então tenta limitar até 20 páginas, 20, 21 no máximo, certo? Foi só uma complementação da pergunta que eu fiz em cima sobre a questão da monografia. Arthur tá perguntando, professor, eu tenho um top 2. Dentro dele tem um top 2.1. Dentro dele tem outro que ficou 2.2.2. Aí deveria ser 2.1.2, não, Arthur? Na construção do sumário, o top 2.2.2 eu coloco embaixo 2.1 ou 2 passamentos. Todo sumário ele tem que estar todo abaixo. Todas as numerações de capítulos, seções e subseções estão todas abaixo umas das outras. Não existe mais tabulamento ou tabulação, certo? Então, os sumários de quem tiver com tabulação nas seções pode voltar todo mundo e deixar todo mundo abaixo, certo? A BNT nova de sumário ela diz isso. Luiz Carlos botou eu, né, cara? Vamos entregar até quarta, né? Até quarta não, até quinta. Pra eu te liberar. Tô aguardando lá, certo? Igor perguntou: Hugo, você poderia gerar um formulário focar a galera que decidiu não defender ou não vai conseguir defender? Igor, faça o seguinte: usa esse que eu colei aqui no chat e informa lá nele, informa por que tu não vai defender, pode ser, porque só assim eu concentro tudo num canto só. Tipo assim, nome do orientador, certo? Os impedimentos o porquê você não vai defender e as observações gerais, porque esse é o último formulário que eu vou veicular. Acho que você me escutou aí, né, cara? Me confirma que tu escutou, certo? A individualidade da autoria, Milan, ela não afeta, não. Eu acho que a questão de palavras fortes, quando eu falo, né, é a questão assim, deve, fará, deverá, resolverá, é o melhor, certo? Afirmações que você, digamos assim, quando eu estou falando você não é o aluno, certo? O documento, é o texto. Afirmações de que o texto é muito pedante, certo? Deverá, fará, resolverá, melhor, é pior do que, é melhor do que aquilo, certo? Então vamos tentar ser bem humilde, certo? No texto. O texto ele tem que estar bem assim. É melhor a gente se fazer de vítima do que ser pedante no texto. A banca ela não gosta de texto pedante, certo? Você está falando aqui, acho que ela está falando de citar o mesmo autor várias vezes. É bom citar mais de um autor. Tem um trabalho aí, Milena, na minha sala virtual de Emiliano. E Emiliano ele trabalha com autismo. Vai lá no TCC de Emiliano, dentro da sala do Blackboard, e baixa o TCC dele, tu vai ver lá todos os autores que ele usou, então tu pode reaproveitar tudo ali, certo? É TCC aberto ali, pode pegar as referências e reaproveitar. Não precisa nem citar Emiliano, pode ficar tranquilo, que eu trabalhei no publicado, certo? Então é trabalho aberto ali. Ícaro botou certo. Eu respondi mais cedo, vai receber 2 respostas minhas. Não tem problema. Não tem problema de jeito nenhum, viu, Ícaro?
eu vou considerar as datas, as últimas datas de resposta, tá certo? Milena botou certo, entendo. Luiz Carlos, o Emiliano fala de Dalton. Então não é Emiliano, é Vanessa. Deixa eu subir logo o trabalho de Vanessa aqui. Se a Emiliano fala assim, dá o mesmo. Só um minuto aqui, né? Aproveitar esse finalzinho de aula aí. Templates. Só um minutinho aqui, certo? Eu preciso finalizar a aula daqui a 5 minutos, que eu tenho que ligar para a Hilária, para poder pôr na linha de vocês. Cadê? Só um minuto, viu, Milena, para poder eu subir aqui o trabalho. Não, Vanessa é autismo, não é síndrome de Down. Emiliana é síndrome de Down, Vanessa é autismo. E quem é que falou de... Não é autismo mesmo, né, Milena? O teu? É isso mesmo. Tá subindo aqui, certo? O documento, para a parte de templates. Pronto, subi lá, certo? Deixa eu ver só se foi. Não foi. Deixa eu subir aqui mais uma vez. Agora foi. Certo? Então, só para confirmar, tá na aba lá, material didático, para você se situar na sala, certo? Tá na aba material didático, envios das entregas TCC, tem uma pastinha lá chamada templates. Dentro dessa pastinha templates, vão estar os documentos dos TCCs dos meus orientantes para vários métodos diferentes. Aí eu acabei de postar agora de Vanessa, certo? Que ela defendeu lá em 2018. Ela atualmente faz mestrado lá na Unicamp, lá em São Paulo, certo? E foi minha orientanda de 2018 e ela fala sobre autismo. Aproveita lá as referências dela e mete base. Tá joia? Então, finalizando aí a aula. Na aula de A, né, vocês receberam as mensagens. Eu vou trazer o professor Hilário, certo? É importante que todo mundo participe, para a gente não fazer feio, né? Trazer um cara do Cássio Hilário para ele falar de um tema bem legal, certo? E é importante que vocês interajam, então não vai ser uma aula, vai ser tipo uma live que ele vai fazer, certo? Quando for 8h20, eu abro a sala, bota uma musiquinha lá ambiente, bota uma telinha lá com a foto dele, que a transmissão vai iniciar alguns minutos, já certo? Apresenta o professor, ele vai fazer a fala dele lá, entre 40 minutos, e vocês ou podem ir perguntando, certo? No chat eu vou anotando. No final ele vai abrir o espaço para perguntas, vocês também podem ir digitando, que eu também vou perguntando a ele, ele vai respondendo. E a gente interage, certo? Nessa reta final aí, para dar uma dinamizada na disciplina de A. Na quinta-feira, eu vou trazer Rafael, que é um professor novato agora, acredito, não sei se vocês foram ou se estão sendo alunos dele, certo? Rafael Vieira. Ele vai falar de inteligência artificial aplicada à medicina, certo? Então, é uma palestra excepcional, o cara atua nessa área aí hoje, certo? O cara tem bagagem em relação a isso aí. E vai ser bem legal. São dois professores novatos, né? No caso, o Hilário é um cara novo. Novato que eu tô falando não de ensino, mas novato são caras jovens, certo? Tem mentalidades jovens, né? Tem visões diferentes, tem formações diferentes, tem experiências diferentes, certo? Então, é excepcional vocês participarem, tanto hoje, agora, de 8h30, quanto quinta-feira de 8h30. Tá certo? Então, para finalizar a aula aqui, vamos lá. A Livel está dizendo, documento final é para enviar esses 2 e-mails, exato, Livel. Para enviar para esses 2 e-mails aí, certo? É para enviar um doc e o PDF. Uma coisa de cada uma, tá certo? E o Luiz Carlos está dizendo que lá era desenrolado, com certeza, certo? Daqui a 10 minutos a gente se encontra lá na IA. Eu só tomar água aqui rapidinho, molhar a garganta, né? Que derrumar tudo. E a gente se encontra lá, beleza? Então, boa noite para vocês e a gente se encontra já já. Valeu!